Doutor, muito obrigado. Antes de mais, cumprimentar a senhora Presidente da Seccional de Itajaí da Ordem dos Advogados Brasileiros. Obrigado por nos acolher, por acolher este evento. Necessariamente cumprimentar também o Sr. Professor Mestre Ávila Júnior, na qualidade de Presidente da Comissão de Direito Constitucional da Seccional de Itajaí da Ordem dos Advogados Brasileira. Cumprimentar necessariamente os membros do painel e quem aqui dirige o trabalho, meus ilustres colegas, na circunstância de todos os nomeados serem advogados. Cumprimentar também aqueles que são meus colegas pela circunstância de serem académicos, por serem pessoas que pela docência, pelo ensino, no ensino superior e enquanto investigadores, aqui partilham este final de tarde, princípio de noite comigo, e têm paciência para me virem aturar. Finalmente, um terceiro grupo de colegas, aqueles que são, como eu próprio, alunos, porque seguramente estamos aqui todos para, uns com os outros, aprendermos e, enquanto tal, somos alunos, independentemente da idade, que de alguma forma também denota o apontamento sobre o currículo. Todos nós temos que manter esta ideia de sermos alunos e estarmos em permanente aprendizagem. Como reflexão inicial, algo que tantas vezes alguns de vós já me ouviram dizer, enquanto eu estiver a falar, não aprendo rigorosamente nada. Quando tiver a oportunidade de vos ouvir, terei então a oportunidade para aprender qualquer coisa. Ou seja, temos que aprender uns com os outros, temos que nos relacionar uns com os outros, e apenas com a diversidade de opiniões, posições e características é que conseguimos evoluir enquanto sociedade. De outra forma, ficaremos enquistados, ficaremos fechados e não conseguiremos evoluir. Neste sentido, e perante estas reflexões, porque efetivamente me apraz particularmente a temática do direito constitucional, pretendo aqui convosco, e até diria, está aqui um telemóvel, que ninguém se esqueça, o seu proprietário não se esqueça. Dizia que este tema, inclusive, já resulta de uma certa ponderação ou preparação para uma ação que terei em dezembro com o meu distinto colega, porque advogado e também professor, professor Dr. Alexander Pires, em que estaremos no Congresso da Associação Internacional de Direito Constitucional, de que ambos fazemos parte no próximo, assim como o professor Dr. Ruben Barramão também faz parte, no próximo mês de dezembro, na África do Sul. Ou seja, momento em que terei ensejo de apresentar um tema precisamente sobre o referendo constitucional. Com o nosso supracitado colega, o professor Dr. Alexander Pires, temos desenvolvido a parte da temática da cultura de paz, com orientação, inclusive, da linha de investigação, mas onde, e fundamentalmente, tenho aprendido com o nosso ilustre colega. Então, a minha ideia nesta conversa, e bem gostaria que houvesse a oportunidade, não é obviamente crítica à organização, mas a oportunidade de uma maior interação e podermos aqui dialogar um pouco sobre o tema e serem colocadas questões, mas queria aqui ponderar convosco e percebendo que temos efetivamente estes três grupos de meus colegas, advogados, professores e alunos, tentar convosco refletir o seguinte. Todos nós aprendemos, uns há mais anos, outros há menos anos, que o direito constitucional e a Constituição surge muito como um modo de definição de um conjunto de normas jurídicas tendente a limitar o poder político. Aquilo que se pretende desde logo com a Constituição, aquilo que se pretende desde logo com o direito constitucional é limitar o poder político. Não se pretende habilitar o poder político. Não se pretende atribuir a alguém o poder de exercê-lo com base numa norma, no sentido de ser esta que lhe atribui o poder para realizar. Não deve ser, e fundamentalmente, com o sentido de o limitar. Daqui partiríamos para considerações de ordem material, daqui partiríamos, com certeza, para outras referências ou ponderações. Há
aqui, no entanto, algo que nos deve deixar algum desconforto, diria. Primeiro, a generalidade das Constituições surgem depois de uma revolução, de um corte na história de uma determinada comunidade. Seja a Constituição depois dessa revolução, dessa guerra, dessa revolta, apresentada como quase um cartão de visita, anunciando ao que vem este novo regime, seja a circunstância de se considerar que depois de uma revolução, depois de se conseguir, de alguma forma, obter calma perante um momento de tensão política, também militar, tantas vezes, haja oportunidade de um renascimento e na definição de uma nova fase, de um novo momento e oportunidade para uma comunidade política. Ora, se assim o entendermos, tantas vezes, a origem das Constituições, e é um dado, é uma perspectiva que todos nós conseguiremos facilmente desenvolver ou tomar como ponto de partida nesta sala, veremos que essa norma que depois dizemos que é uma norma fundamental, limitadora do poder político, tenderá a ficar sujeita àquilo que sejam as pressões, a erosão do tempo, aquilo que sejam as vontades daqueles que vão construindo até pequenos regimes à sombra dessa lei fundamental e assim tapando-a, por vezes corroendo-a na sua base ou naquilo que era uma estrutura que se pretendia sólida e constante. Ora, a Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, não vamos mais atrás, fiquemos por aí, cuida apenas num dos seus artigos, numa das suas disposições, de dizer o seguinte: a Constituição não pode ser revista relativamente ao modelo igualitário de representação dos Estados no Senado. Cada Estado tem que ter 2 senadores e a Constituição não pode ser revista relativamente a este ponto. Estávamos então em finais do século XVIII. Um século XIX que se passou, um século XX que nos aparece já com constituições, como a Constituição de Weimar, que nos aparece com outras realidades, não me esquecendo da Constituição de 1891 brasileira, mas não trazendo neste aspecto grandes alterações. Aquilo a que assistimos então no século XX é algumas constituições a tentarem estabelecer um modelo que eu diria que é quase que um modelo daquelas bonecas russas, das matrioscas. Ou seja, definindo que, muito bem, nós temos esta norma, nós queremos proteger esta norma, porque já percebemos pela história, e conforme há pouco mencionava, que esta Constituição está sujeita a perigos e a fenómenos de erosão. Vamos então aqui tentar envolver esta nossa pequena boneca, frágil boneca. Quem teve matrioscas em casa e tendo crianças sabe que a primeira a desaparecer é a mais pequena, é logo. E, perante este cuidado, foram sendo sobrepostas àquela pequena boneca diversas bonecas. As Constituições tentaram fazê-lo de diversas formas. E tentaram fazê-lo de diversas formas, mas sempre com o mesmo fito, sempre com a mesma intenção. O quê? Proteger aquele texto, proteger aquela afirmação que tivesse seguido a uma revolução, uma revolta, a uma determinada opção política de momento, por exemplo, em 1988. Agora, nós termos então a noção do seguinte: alguns no tempo alguém afirmou que o poder político soberano,
é dos cidadãos. Cabe aos cidadãos, afirma-se como sendo dos cidadãos, o poder político, a essência do poder político e o exercício deste de forma direta ou através dos seus representantes. Até agora, creio eu, não dei rigorosamente novidade nenhuma a ninguém. Nenhuma. Que desilusão. Então, gostaria que eu próprio tivesse a capacidade de vos explicar ou justificar aqui perante esta assistência de colegas porque é que constituições como a brasileira de 1988 já foram sujeitas, entre revisões e emendas, a mais de 126 ou 126 alterações por via de revisão ou de emenda. A própria Constituição da República Portuguesa de 1976 já foi revista 7 vezes. Dir-me-ão, isso é coisa de meninos, não é? 7 para 126 com menos de 12 anos, de facto, não tem havido assim tanto empenho na revisão ou alteração da Constituição, mas percebamos nós o seguinte: quer em Portugal, quer no Brasil, os cidadãos nunca foram convocados para qualquer alteração, revisão ou ponderação relativa ao texto constitucional. Nunca. Nem no Brasil, nem em Portugal. E agora, repentinamente, alguém se levantava na sala e dizia: mas nós temos na Constituição de 1988 cláusulas pétreas. Ou seja, temos uma pequena matriosca que envolve aquela outra matriosca mais pequena que só consegue ser dividida às mãos de uma criança. Ora, desenganem-se quando tentemos, de alguma forma, afirmar que as cláusulas pétreas são algo de tão seguro e de tão sólido que seja constante o seu respeito e a sua manutenção. E para que fique já muito claro que gosto efetivamente de aprender, que gosto efetivamente de aprender com a diversidade, com as diferenças e em plena igualdade, falando então na Constituição da República Portuguesa, também nós temos as nossas próprias cláusulas pétreas. Temos, para mostrar às visitas, diria, um artigo 288, que lá vem, não com a designação de cláusulas pétreas, mas com a designação de limites materiais de revisão constitucional, a expressão pomposa. E a expressão pomposa, que já vem da versão original da Constituição, a tal que concebeu as matrioscas, afirmando que estas matérias não podem ser objeto de revisão. Ninguém lhes toca. Ora, a segunda revisão constitucional, das 7 a que aludi, ocorreu em 1989. Nessa segunda revisão constitucional, 2 dos limites materiais foram retirados, foram removidos. Ou seja, daquela norma fundamental, daquela norma que limitava o poder político, o que fez o poder político, não, estas 2 não me dão jeito nenhum, vamos removê-las daqui. Para percebermos que a questão hoje se coloca efetivamente com a circunstância de percebermos que temos que encontrar mecanismos de proteção dos textos constitucionais, por um lado, e permitam-me agora este parênteses, não relativamente aos candidatos, aos atores brasileiros, para além daquilo que têm sido diversas conversas e ponderações com colegas brasileiros, mas relativamente ao que ocorre em Portugal, não encontro nos programas eleitorais, nos programas políticos dos diversos partidos,
a expressão, nos sucessivos atos eleitorais, a expressão de intenção de revisão da Constituição, muito menos anunciando que possam pretender rever limites materiais da Constituição. Mas este é um perigo. Este é um perigo hoje, e é um perigo hoje porque nós percebemos que na Europa, que nós percebemos que nos diversos continentes há um afã de diversos setores políticos, que venham eles de esquerda, venham eles de direita, de cima ou de baixo, no sentido de exercerem o poder político, impondo um programa político efetivo e direto e com o menor número de limites possível. As regras constitucionais não podem ficar na disponibilidade do A, do B ou do C. Não podem ficar, nunca, de um modo separado relativamente àquilo que é um poder popular soberano, afirmado pelos próprios textos constitucionais. Há pouco o meu amigo e colega por esta ordem, o professor doutor Cláudio Carneiro, aqui referia entre a Constituição portuguesa e a brasileira, a referência aos artigos primeiros de cada uma, a questão do Estado de Direito Democrático ou Estado Democrático de Direito. Mas em ambos, efetivamente, é um Estado democrático e é de direito. Ora, a questão hoje que se coloca é nós percebermos quão frágeis são as matrioscas que nós concebemos e, no entanto, em diversas constituições, a espanhola de 78, entre tantas outras, há a obrigatoriedade de consulta obrigatória e vinculativa aos cidadãos para que o texto constitucional possa ser alterado. Ou seja, não está na disponibilidade do poder político. Os cidadãos têm que consultar, mas atenção, têm que ser consultados, mas atenção, não é, como ocorreu, por exemplo, em Portugal, em 1933, a intenção de desonerar politicamente alguém para atribuir, como acontece também em algumas Constituições, para atribuir aos cidadãos o ónus da alteração constitucional. Não é isto. É na pendência do processo de revisão constitucional, de alteração da Constituição, o órgão constitucionalmente competente para aprovar o ato de revisão constitucional ter que previamente consultar os cidadãos, só podendo então alterar se estes lhe autorizarem. Mas a responsabilidade política e a ponderação continua a ser adequada a democracias representativas, como são a brasileira ou a portuguesa. Este propósito e esta referência têm uma intenção também, não só de proteção da Constituição, mas tem uma intenção muito clara relativamente àquilo que é a pacificação social. Eu tenho presente que em diversos Estados, em diversos países, como lhes queiramos chamar, nos últimos atos eleitorais, mesmo em Estados, como é o caso do Brasil, em que o voto é obrigatório, tem havido uma taxa de abstenção extraordinariamente elevada. Mesmo em países onde, repito, o voto é obrigatório. E nós temos que perceber que, ao longo do século XX, e particularmente na primeira metade do século XX, muitas das democracias pereceram porque os cidadãos consideravam que o modelo democrático não era o melhor. Queriam maior estabilidade, pragmatismo na ação política. Atribuir o poder a alguém que faça. Não interessa como, mas que faça. E assim as democracias feneceram na primeira metade do século XX. Não estou, como é óbvio, não poderia ser de outra forma, aqui a utilizar o exemplo do país A, B ou C. Não estou aqui a reportar-me a uma determinada questão mais ou menos lateral ou discutível. Permitam-me, somos académicos, a história
é um elemento de estudo e uma referência que deve ser constante nas relações internacionais, no direito, na economia, nas diversas áreas e particularmente nas ciências sociais, para nós aprendermos com o que de bom e o que de mau foi feito no passado. E hoje vivemos efetivamente nos diversos continentes numa situação de, claro, risco relativamente às democracias. Não quero falar, obviamente, sobre o sistema ou o país A, B ou C, no que diz respeito a este aspecto, mas tendo a sorte, o privilégio, de uma ponta de mérito, de falar com colegas de diversos países, todos eles me dizem o seguinte, e são da área do direito constitucional, em regra, e me dizem, as pessoas estão cansadas da política. As pessoas consideram que eu voto num ou voto noutro, eles depois fazem o que quiserem. Colegas portugueses, espanhóis, franceses, reparam que eu estou a afastar-me na direção, estou a afastar-me do Atlântico, não é? Estou a ir noutra direção, porque estou a ser politicamente correto. Portanto, e aonde? Sim, França, Alemanha, Itália, por aí fora. E todos me dizem isto. Os cidadãos consideram que, votando, aqueles depois fazem o que quiserem, com exceções. Ou, em alguns sistemas, onde esta expressão é manifestamente inferior. Países onde a experiência referendária é constante, onde os cidadãos são constitucionalmente ouvidos sobre matérias específicas. Ora, como em qualquer relação, é bom que se encontrem formas de se alimentar a democracia. E um dos modos de alimentarmos a democracia é nós percebermos que esse Estado de direito democrático, meu estimado amigo, professor doutor Cláudio Carneiro, agora lembrei-me de outro, e sabemos porquê, que participou num congresso horrível neste fim de semana. Mas há, efetivamente, que ponderar que temos que manter e alimentar a democracia. Ora, aprendemos também com a história que no final, no decesso das democracias ao longo do século XX, e particularmente na sua primeira metade, terminou também a paz. E este é um compromisso que nós devemos estabelecer. Quantos estabelecem e discutem se a paz, enquanto direito fundamental, deve ser colocada numa terceira ou numa quinta geração? E eu admito que, ao contrário de alguns que estão nesta sala, o possa preferir. Aliás, há quem esteja nesta sala que não gosta de falar em gerações, não está em causa. Mas apenas para sistematização, habitualmente colocarei a paz e o direito fundamental à paz numa última geração ou última dimensão. Porquê? Porque o direito fundamental à paz é pressuposto dos demais direitos fundamentais e os demais direitos fundamentais são pressuposto do direito fundamental à paz. Um novo direito fundamental que seja afirmado ou aqui trazido, na minha modesta opinião, implicará que afastemos um pouco mais o direito à paz, no sentido de o deixar sempre como último na sua dimensão. Porque, repito, é pressuposto dos demais e tem os demais como pressuposto dele próprio. Para tal, nós temos que, e nesta valorização dos direitos fundamentais, compreender e aqui trazer esta ideia. Os cidadãos são a base de um sistema político. A democracia é essencial nesta ótica de um Estado de direito democrático. Se estivermos a falar de outra realidade, não estamos a falar de um Estado de direito democrático. Mas se estamos a falar de um Estado de direito democrático,
acredito que noções como a do referendo constitucional são primordiais para garantia do direito fundamental à paz. Muito obrigado pela vossa atenção. Mantenho ao vosso inteiro respeito. Obrigado.